Então, a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar. Senhor, reconhecemos o quanto esta palavra nos confronta. Reconhecemos que o senso comum, aquilo que temos ouvido, aquilo que a nossa sociedade tem pregado e crido, está muito distante desse padrão e é confrontado por esse padrão. Mas, Senhor, esta é a Tua palavra, esta é a verdade absoluta. Tu falaste por meio do Teu servo, o apóstolo Paulo. E hoje, Senhor, essa palavra chega a nós. E pedimos, Senhor, ajuda-nos a compreendê-la. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade. Ajuda-me, Senhor, a expô-la com clareza. Ajuda os meus irmãos a compreendê-la, Senhor, da mesma forma. E tira todo o obstáculo, todo preconceito, toda visão de mundo já pré-concebida,
e que cada um aqui possa dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo às igrejas nestes últimos tempos. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, quem de nós não se perguntou, pelo menos uma vez na última semana, o que está de errado com este mundo? Quem nunca se fez essa pergunta? Meu Deus, de onde vem tanta corrupção? Meu Deus, de onde vem tanta violência, insegurança, criminalidade? De onde vêm tantas ideias bizarras, estúpidas? Senhor, dá um jeito nisso. Se você se sente angustiado, se você se pergunta e se sente angustiado, certamente você fez esta oração: Senhor, quando o Deus Todo-Poderoso dará um fim a estas coisas? Quando nós veremos e teremos aqui dias de paz, dias de certeza? Quando eu não acordarei, Senhor, finalmente sem perplexidade, sem abrir o jornal e ficar absolutamente pasmo com o que o homem pode fazer? Quando esse dia vai chegar? Você já se fez essa pergunta e já se sentiu assim? Todo dia, né? Todo dia, a não ser que a gente viva numa caverna, sem contato com o mundo exterior. É interessante que muito tempo atrás fizeram essa pergunta lá na Inglaterra, uma espécie de concurso, talvez, em que essas explicações, né, essas redações, esses textos a respeito do que estava errado com o mundo, foram enviados para um jornal. E um grande intelectual da época, chamado G.K. Chesterton, né, ele, talvez não seja um nome muito familiar, mas pesquisem depois sobre o Chesterton, né, um sujeito muito inteligente, muito sagaz, né, no seu humor, muito perspicaz. Ele mandou lá o seu texto, respondendo à pergunta: o que está de errado com o mundo? E o texto tinha uma palavra, uma única palavra: eu. Acabou. Eu, ponto final. Toma. Pode parecer uma brincadeira de mau gosto, uma coisa meio jocosa da parte do Chesterton, mas não, a resposta foi absolutamente genial. Genial por duas razões, à luz da Bíblia Sagrada. A primeira delas é o seguinte: ele assumiu a responsabilidade. Ele não disse que o problema do mundo eram os outros, ou a sociedade, ou o governo, ou, sei lá, a mentira do aquecimento global, o fluxo migratório das borboletas australianas. Onde quer que você bote a culpa, né? Tem aquela história: a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não, o brilhantismo da resposta do Chesterton é essa: eu faço parte disso, eu tenho responsabilidade nisso que nós vemos de mal, de terrível, de grotesco, de absurdo, de bizarro no mundo. E a segunda razão porque a resposta é absolutamente genial é a seguinte: porque eu descreve todo o ser humano. Não é apenas a minha emoção que está um pouquinho descalibrada, não é apenas a minha razão que pensa de maneira equivocada. Sou eu e eu todo. Todas as partes constitutivas do meu eu participam dessa tragédia. A minha mente, a minha razão, o meu coração, a minha consciência e as minhas atitudes, que são fruto das primeiras coisas mencionadas. Tudo isso colabora de maneira integral para a situação que nós vemos neste mundo. E eu creio que Chesterton resumiu em uma palavra, de maneira brilhante, aquilo que Paulo está expondo aqui, nessa primeira parte da carta aos Romanos. Nós lemos um pequeno, talvez a primeira parte de um retrato mais completo que Paulo dá
a respeito da loucura, da tragédia humana, da tragédia que nós vemos neste mundo. O que nós lemos aqui foi a primeira parte de um retrato que vai até o capítulo 3, verso 20, e onde Paulo vai mostrar que tanto os gentios, ou seja, todos aqueles que não receberam a lei de Deus, não são judeus, não eram herdeiros da religião do Antigo Testamento, chamados gentios, o mundo greco-romano da sua época, mas não apenas os gentios, como também os judeus, que receberam a lei, que ouviram de Deus, que vivenciaram a história. Nenhum dos dois grupos responde a Deus de maneira correta. Nenhum dos dois. Deus se revelou na natureza, na criação, Deus se revelou na consciência e no coração de cada ser humano, aquela noção de certo e errado que todos têm, ainda que façam o errado, isso é colocado por Deus. Deus se revelou na sua lei, na sua palavra, mas mesmo assim, nenhum ser humano na face da terra, em nenhuma época da história, respondeu a Deus de maneira perfeita. Ninguém. E o que nós lemos aqui então foi a primeira parte desse retrato da grande loucura e da grande tragédia humana. Por que Paulo está dando esse retrato à igreja de Roma? Isso é importante nós vermos. Paulo está escrevendo a uma igreja que ele não plantou e que ele não conhecia. Portanto, uma igreja que necessitava de alguma forma de um selo de autenticação apostólica. Paulo diz isso no verso 11 do capítulo 1, isso fica muito claro na versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, não tanto na que nós estamos lendo aqui, na NVI, quando Paulo diz o seguinte: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, e a NVI diz, para fortalecê-los. A revista atualizada diz para confirmá-los, ou seja, para confirmar vocês na fé, para, digamos, dar um carimbo de autenticidade de crente. Vocês são cristãos e foi um apóstolo, um comissionado por Jesus Cristo quem está confirmando isso. Então havia essa necessidade, mas também Paulo queria conhecer a igreja de Roma e pedir àquela igreja apoio para a sua viagem missionária até a Espanha. Ele queria pregar o evangelho onde o evangelho ainda não havia sido pregado, a um mundo gentílico, no caso a Espanha. Nós vemos isso no capítulo 15, versos 23 e 24, quando Paulo diz: mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então Paulo quer pedir o apoio daquela igreja. Roma está no meio do caminho, de onde Paulo está vindo, ali da região da atual Turquia, Antioquia, por ali. Ele quer passar em Roma, se apresentar à igreja, apresentar a sua mensagem à igreja e pedir apoio daquela igreja para a sua empreitada missionária na Espanha. E era fundamental então para Paulo justificar diante daquela igreja as razões pelas quais ele se sentia movido a ir para a Espanha. Embora certamente, como uma igreja cristã, já tivessem ouvido falar a respeito do apóstolo Paulo, do seu trabalho missionário, ele mesmo diz: aqui acabou o trabalho para mim, está tudo feito, eu já preguei, então eu quero ir para outro lugar. Então ele precisaria expor àquela igreja de Roma a sua mensagem, quem ele era, um apóstolo, mas também a sua mensagem, as razões que o motivavam a ir para a Espanha, o que o impulsionava a ir para a Espanha, no caso, o extremo oeste daquele mundo greco-romano. E Paulo fala então do Evangelho, esta mensagem que ele deseja pregar. Ele explica, resume o Evangelho, ainda no capítulo 1, dos versos 1 a 4. Acompanhem comigo a leitura. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o
Evangelho de Deus. Essa expressão é importante, porque esta mensagem não é uma mensagem inventada por Paulo, criada por Paulo. Esta mensagem, Evangelho significa boa notícia, é uma boa notícia que vem da parte de Deus. Paulo prossegue no verso 2 dizendo: o qual, ou seja, esse Evangelho, foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Ou seja, nós temos isso ricamente documentado e prometido desde muito tempo antes. Essa mensagem não é uma novidade da parte de Deus. O verso 3, qual é o assunto do Evangelho? Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, ou seja, um rei, linhagem real, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Quem é este? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está mostrando que só existe um Senhor, Jesus Cristo, e que Ele é Senhor pelo fato de Ele ter ressuscitado dentre os mortos, obtido vitória sobre a morte, e agora este Filho é o Filho de Deus com poder. Fala da sua soberania, do seu reinado glorioso. Nos versos 16 e 17, que nós lemos no início, Paulo diz que não se envergonha dessa mensagem. Por que ele diz isso? Mas vem cá, quem foi pregado naquela cruz foi um carpinteiro de Nazaré. E Paulo diz, isso é só aparência, aquele ali era o Filho de Deus com poder e se tornou Senhor sobre todas as coisas, inclusive um Senhor maior que o imperador que está sentado no trono aí de Roma, onde vocês estão. Eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus, não um poder militar, não um poder político, não um poder que rege apenas sociedades, mas ele é um poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, grego e judeu. E nesse Evangelho, diz Paulo no verso 17, é revelada a justiça de Deus. Nós vamos falar mais sobre esse termo mais para o final da mensagem. Mas por que era necessário pregar essa mensagem? Por que era necessário Paulo defender, explicar e dizer que a Espanha necessitava dessa mensagem? E aí ele começa a expor, então, qual era a necessidade do Evangelho a partir do verso 18, que é onde nós vamos nos deter nessa noite, expondo cada verso até o final. Nós podemos dividir esse texto do verso 18 ao verso 32 em três partes, muito claramente. Do verso 18 ao 20, nós temos a revelação de Deus. Nos versos 21 a 23, nós temos a rejeição do homem. E nos versos 24 a 32, nós temos a resposta de Deus a essa rejeição. Então é assim que nós vamos caminhar: a revelação, a rejeição e a resposta. Fácil de guardar, né? 3 R's: revelação de Deus, rejeição do homem, resposta da parte de Deus a essa rejeição. Paulo começa dizendo algo que deve ter mexido com você. Diz que a ira de Deus é revelada dos céus. Bom, nós abrimos o Salmo 8 dizendo que a glória de Deus é revelada dos céus. Há alguma contradição nisso aqui? Não, em absoluto. Aliás, Paulo vai afirmar o que o Salmo 8 diz. Deus está se revelando, sim, nos céus, pelas suas obras. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Porém, há algo mais nessa revelação. Há algo nos céus que diz que primeiro existe um Deus, e que este Deus está satisfeito com a humanidade? Não. Ele está irado. E o que significa essa palavra? Porque para nós, né, ira é uma manifestação caprichosa, né? E não conversa com ele não, que hoje ele está irado. Tem gíria de skatista, né? Pô, irado, mas não é isso que a gente está falando, né? A manobra foi irada, não é isso não. Mas ira é comumente, né, para nós uma explosão de raiva, né, uma perda de controle. Será que é isso que Paulo está dizendo? Não, absolutamente não. Aqui nós vemos toda a pobreza do vocabulário humano para descrever
o que Deus está sentindo e como Ele está agindo. Mas a palavra foi essa, por pura falta de uma melhor. A ira de Deus é simplesmente a justa indignação de um Deus que é santo, puro, perfeito, em relação ao pecado humano. Deus está indignado. E irmãos, ouçam bem esta frase, ela pode parecer chocante à nossa sensibilidade moderna, mas é o que a Bíblia testemunha. Diante de um Deus santo, diante de um Deus perfeitamente puro, todo pecado é contra Ele, todo pecado deve ser computado e todo pecado deve ser punido. Deus estaria negando a si mesmo, Deus estaria contrariando a sua justiça perfeita, Deus estaria atentando contra a sua própria santidade, se Ele simplesmente ignorasse o pecado humano. Se Ele simplesmente, olha, tudo bem, não vamos falar mais disso, vamos virar a página, está tudo certo entre nós. Não. A santidade e o caráter de Deus exigem que todo pecado, que por natureza é um ato contra Deus, este pecado seja computado, seja registrado e seja punido. Eu sei que isso parece chocante, mas é a verdade. E portanto, qual é a reação de Deus ao pecado humano? É esta ira que se revela dos céus. Paulo usa duas palavras aqui para definir a postura do homem em relação a Deus. Essa ira é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Impiedade fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. Um sujeito ímpio é um sujeito desprovido de piedade, desprovido daquele senso da presença de Deus. Ele é ímpio porque ele não quer saber de Deus, ele rejeita Deus, ele não vive como se Deus existisse, ele desconsidera que Deus está regendo, está vendo, está sabendo de tudo. Ele vive conforme a sua vontade, para onde aponta o seu nariz, segundo os seus próprios desejos, e ofende a glória de Deus. Só que ele não vive sozinho nisso. Ele vive com outros. E como é que é esta relação com outros? A segunda palavra é injustiça, que trata exatamente disso. Então, Deus está irado contra estas duas manifestações do pecado humano, contra ele e contra o próximo, uns contra os outros, impiedade e injustiça. E o que esses homens fazem no seu agir ímpio e injusto? Paulo diz: eles suprimem a verdade pela injustiça. A palavra suprimir aqui, no original grego, significa sufocar, significa matar por afogamento. É você pegar a verdade e jogá-la lá para baixo, onde ela não pode ser vista, ela não pode respirar, ela não tem voz. Então este homem pega a verdade de Deus, revelada por Deus, e sufoca esta verdade, e dá lugar à impiedade e à injustiça. Paulo segue dizendo, que verdade é essa? Que verdade esse homem sufoca e reprime? Como nós vamos ver, é a verdade da revelação que Deus faz de si mesmo na criação, na natureza. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O homem olha esta verdade, ele está ciente desta verdade, ele conhece esta verdade, e o que todos eles fazem, sem nenhuma exceção, sufocam esta verdade, matam esta verdade por afogamento e dão vazão à injustiça e à impiedade. E Paulo vai ilustrar isso, mostrar isso nos versos 19 e 20. A verdade é plenamente revelada e pode ser claramente vista. Diz o verso 19: pois o que de Deus se pode conhecer
seja, aquilo que Deus permite que seja conhecido a respeito dele. Ele é um ser absolutamente diferente de nós, de outra natureza, então é óbvio que nós não sabemos tudo sobre ele, mas o que ele se dispôs a revelar a nós, verso 19, Deus manifestou entre nós. Deus foi claro, Deus se mostrou a nós. E veja, Deus é um ser invisível. A definição, até segundo o Catecismo de Westminster, é que ele é um espírito eterno, invisível, mas real. A gente canta isso, né, inclusive. Como é que o invisível pode se tornar, então, visível aos seres humanos? Paulo diz, por meio das suas obras, por meio da criação, por meio da natureza. Verso 20 diz isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e Paulo cita dois, seu eterno poder e sua natureza divina, veja agora, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: este Deus se tornou visível a toda a humanidade, por meio das suas obras, por meio da sua criação. Nós sabemos que não apenas na criação, esta é a revelação mais básica que Deus faz de si à humanidade. Ao longo dos próximos capítulos, Paulo vai mostrar que Deus se revela na consciência de cada ser humano, no coração de cada ser humano. Deus plantou ali uma semente, fruto da sua criação, se chama consciência. Deus se revelou especificamente ao povo judeu na sua lei, na sua palavra, e Deus finalmente se revelou em Jesus Cristo, a palavra viva, a palavra encarnada. Mas o que Paulo está mostrando aqui nesse primeiro retrato é que há uma revelação da parte de Deus que diria hoje num vocabulário absolutamente democrática, né? Todos têm acesso, todos podem ver, ela é clara, fala a respeito dele, cada montanha, estrela, cada mar, rio, floresta, flor, pequeno inseto, cada diversidade de cor, sabor, cada ciclo, cada reação química perfeitamente ordenada, onde você já pode esperar os resultados em determinadas circunstâncias. Tudo isso fala a respeito de quem? De Deus, do seu eterno poder e da sua natureza divina. O que Paulo está mostrando é o seguinte, que minimamente a revelação de Deus na natureza já deveria despertar em nós um senso de adoração e reverência a Deus. Já deveria evitar que o ser humano tivesse outros deuses, sejam eles físicos, estátuas, o que quer que seja, ou sejam ídolos do seu pensamento, filosofias, ideologias, etc. Então esses atributos são revelados na criação de Deus. Algumas coisas importantes para nós aqui. Primeiro, a revelação de Deus na natureza não é completa. Nós não olhamos para as montanhas e podemos perceber a necessidade de salvação. Não é essa a intenção da revelação de Deus na natureza. Isso é algo posterior, isso só é dado pelo Evangelho. Mas a revelação da natureza não sendo completa, mesmo não sendo completa, ela é clara e é suficiente para que nós reconheçamos que existe um Criador. E Ele é poderoso e Ele é distinto da criação. Ele é outro, completamente outro. Ele está muito acima e além das coisas criadas, minimamente. Mas o que os homens fazem diante dessa clareza da revelação, lembra lá? Ele sufoca essa verdade pela injustiça, ele bota aquilo no fundo, para escanteio, ele joga aquilo para debaixo do tapete. E todos fazem isso, todos fazemos isso, todos nós. Paulo vai dizer no final desse argumento, até o capítulo 3, que não tem um justo sequer, não tem ninguém que responda adequadamente a Deus
mesmo nessa revelação mais básica da natureza. Ninguém. Daí que nós temos que tirar da nossa mente essa ideia do bom selvagem, né? do selvagem puro e inocente, e que, né, cuida dos rios, dos mares, da floresta, né? Ele é tão ecologicamente comprometido com o seu meio. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que este homem primitivo, ou este selvagem, vamos dizer assim, não civilizado, ele tem a revelação de Deus claramente na natureza, mas ele não responde adequadamente a essa revelação. Ele também suprime a verdade e ele se curva diante de um Deus. Se curva diante de um outro Deus com D minúscula. Todos suprimem a verdade, e qual foi a conclusão de Paulo no final do verso 20? Tais homens são indesculpáveis. Meus irmãos, a condenação, a reprovação dos pagãos, segundo Paulo, não é porque eles não receberam o Evangelho, é porque eles receberam o testemunho na criação e não honraram a Deus. Aquela pessoa que não recebeu o testemunho do Evangelho, ela não será reprovada porque não recebeu o Evangelho. Ela será reprovada porque ela recebeu o testemunho claro, nítido, perfeito da criação, que apontava para um Deus poderoso e soberano. E o que ela fez? Todos, sem exceção, sufocou a verdade, manifestou impiedade e injustiça. Portanto, podemos concluir: a criação não salva ninguém, mas ela é suficiente para reprovar todo mundo. Não salva ninguém, só o Evangelho salva, mas ela é suficiente para reprovar todos nós. Por isso Paulo está dizendo: eu preciso pregar o Evangelho na Espanha, porque lá eles têm a revelação de Deus na natureza e não respondem corretamente. Eles precisam saber dessa mensagem de salvação no Evangelho. Ou seja, a única esperança para que eles pudessem ter uma outra opção, já que a opção da natureza não poderia salvá-los e vai condená-los inevitavelmente, o que sobra? Eu tenho que pregar o Evangelho. Eles têm que saber dessa mensagem específica de Deus para a salvação de suas vidas. Paulo prossegue explicando nos versos 21 a 23 a rejeição do homem. Em que consiste aquela ideia de sufocar a verdade? Paulo agora vai explicitar isso melhor para nós. Diz o verso 21, que aqueles homens indesculpáveis, tendo conhecido a Deus, ou seja, eles conheciam a Deus, eles sabiam o que estavam vendo por meio da natureza, eles fazem duas coisas: eles não glorificam a Deus e não agradecem a Deus pelo que estão vendo e obtendo da criação. Isso é o sufocar a verdade. Eles não dão glória a Deus, eles não honram a Deus e não agradecem a Deus. E como é esse processo de rejeição? Esse processo de sufocamento, ele é lento, ele é cruel, ele tem algumas etapas que Paulo vai explicar para nós aqui a partir da segunda parte do verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas veja, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Tudo começa onde? No pensar. No pensar. Vamos pensar outra coisa, que não seja o que Deus pensa. Vamos criar as nossas ideias, vamos criar as nossas soluções para os problemas do mundo. Vamos entrar no nosso gabinete, ligar o ar-condicionado e pensar tudo aquilo que as comunidades carentes desejam, sem ter visitado nenhuma delas, Pensamento fútil, pensamento inútil. A coisa começa na mente, mas segue para o coração. O coração insensato deles obscureceu-se, tornou-se sombreado, obscurecido. Depois isso vai para a consciência humana, dizendo-se sábios, achando-se capazes de fornecer respostas, na verdade eles estavam se tornando loucos.
A loucura humana aqui. Se acham sábios, se acham melhores, mais capazes do que Deus, acham que a sua razão pode dar conta de toda a realidade, e Deus diz para eles: vocês são loucos, isso é uma loucura. Termina aí? Não, sempre pode piorar um pouquinho, né? Tá ruim? Vai piorar. Verso 23: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso fala agora da manifestação religiosa do ser humano. Então veja as etapas: mente, coração, consciência, religião. Não são essas exatamente as etapas da queda do primeiro casal? Lembra do relato de Gênesis? Foi isso mesmo que Deus disse? Não foi essa a pergunta feita a Eva? Pensamento, dúvida. Depois, coração. Ela começa a desejar o que não devia, ela começa a se colocar no lugar que não devia, a sua consciência foi obscurecida, de modo que agora Eva se achou capaz de julgar entre a palavra de Deus e a palavra da serpente. E uma vez que você defina que você pode julgar entre essas duas coisas, qual seria a atitude inevitável? Comer do fruto. O pecado já tinha acontecido. O comer do fruto foi só a manifestação visível do que aconteceu com Eva, na mente, no coração, na consciência. O que aconteceu depois? Gênesis mostra toda sorte de manifestação idólatra, ou seja, rejeita o Deus verdadeiro, mas não fica sem nenhum Deus, né? O pessoal da tarde já aprendeu isso. O homem que rejeita Deus, ele não fica sem um Deus. O ateu é alguém profundamente religioso. Ele se apega ao Deus da sua razão. Aquilo é um Deus, aquilo é o princípio que vai nortear toda a sua vida. Isso funciona como um Deus para ele. Então o homem rejeita o Deus verdadeiro, ele vai se agarrar a um outro Deus. Não tem opção, todos nós somos religiosos, por natureza. E só tem dois caminhos a seguir: ou você serve e segue e ouve e se rende ao Deus verdadeiro, ou você vai se render, se curvar e ouvir um Deus falso. Seja no mundo antigo, como Paulo disse, né, imagens feitas segundo a semelhança do homem, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis, ou um ídolo mais sutil, que é o ídolo do pensamento, as chamadas ideologias. Ideologias nada mais são do que idolatrias intelectuais. Mas no mundo antigo era o ídolo, a estátua, né, o Deus. E nós vemos sábios, eruditos, gente que se sentia e se achava prostrado diante de um boi, de uma vaca, de um pássaro, de um treco meio homem, meio bicho. E Deus olha para isso e acha uma loucura, e Ele tem que agir em relação a isso. A sua santidade requer que Ele haja. O pecado deve ser computado, o pecado deve ser punido. Qual a resposta de Deus a este homem que rejeita a sua verdade? Qual a resposta que Deus dá a essas pessoas? Era de se esperar que Deus, de alguma forma, mandasse um raio sobre a cabeça de todos eles, né? Essa ideia de ira dos céus, né, dá a impressão disso, né? Deus está lá e forma uma nuvem escura com tempestades terríveis e começa a lançar raio na cabeça de todo mundo. Não é assim que a Bíblia mostra o agir de Deus em relação à rejeição do homem. Qual é a resposta de Deus? Deus entrega essas pessoas ao seu próprio pecado. Veja que Paulo fala isso 3 vezes. No verso 24, acompanhe comigo. Sempre que eu pedir para você acompanhar, você olha para a Bíblia. Não precisa olhar para mim, eu não tenho beleza nem formosura. Olhe para a Bíblia. Verso 24: por isso Deus os entregou. Verso 26: por causa disso Deus os entregou.
E verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou. 3 vezes. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. A imagem aqui é muito interessante. É a imagem de um barquinho que está no cais do porto, no meio de uma tempestade, o mar está revolto, ondas para um lado, e o barquinho insiste em ir na correnteza, né? E tem lá o dono do barquinho tentando reter o barquinho, não, fica aqui, lutando contra as ondas, e de repente, quer saber de uma coisa? Solta a corda, deixa o barquinho ir. Tá bom, você quer ir embora, vai embora, e deixa as ondas levarem o barco. É exatamente essa imagem que Paulo está utilizando aqui. Deus solta a corda, para que esse homem seja levado pela sua própria impiedade, pela sua injustiça, pelo seu pecado. Isso é, no mínimo, muito interessante, mas interessante é uma palavra tosca, né, para definir isso. Porque veja bem, como é que Deus pune o pecado daquele que o rejeita? Dando a ele toda a liberdade que ele quer. Toda a liberdade que ele quer. Que é uma liberdade de Deus. Ah é? Vocês não me querem? Vocês não querem saber da minha verdade? Vocês rejeitam a minha verdade? Tá bom. Sigam seu rumo. Eu dou corda para vocês. Eu dou toda a liberdade que vocês quiserem. E o que o homem faz com essa liberdade? Ele peca cada vez mais. Cada vez mais. É por isso que alguém definiu, se eu não me engano foi C.S. Lewis, que definiu o inferno como aquele lugar onde as pessoas desfrutarão de toda a liberdade que sempre quiseram. Vocês querem ser livres? Vocês vão ser eternamente livres de mim. Totalmente livres. Vão ter a recompensa que sempre quiseram. Deus não vai dar nada além do que essas pessoas desejaram. A ausência de Deus. É um Deus que fica me perturbando o juízo, dizendo o que é certo, o que é errado. Deixa eu seguir meu caminho, deixa eu... Ah é? Você quer? Vá. Deus entrega. Por 3 vezes ele diz isso. Mas é interessante que esta entrega, esse juízo de Deus, é proporcional, guarda uma certa correspondência e simetria com a impiedade manifestada do ser humano. Veja o verso 23 comigo. Paulo diz que eles, esses homens, trocam a glória de Deus. E no verso 24, Deus entrega a impureza. Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: esses homens desonram a Deus, Deus entrega esses homens à desonra. E aqui desonra é a relação sexual, a impureza sexual e desejos pecaminosos do seu coração e degradação do seu corpo. Então desonraram a Deus, Deus entrega esses homens à desonra. Verso 25, trocaram, aqui a palavra-chave é essa, trocaram a verdade de Deus pela mentira e foram idólatras. Verso 26, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, e até suas mulheres, qual é a palavra aqui? Trocaram. Eles trocaram a verdade de Deus, Deus troca a inclinação do coração humano. Vocês querem trocar a minha verdade? Eu vou trocar a verdade entre vocês também, que é isso que vocês querem. E Paulo explicita isso aqui nos versos 26 e 27. No verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Vocês me reprovaram? Eu vou entregar vocês a uma disposição mental reprovável. Perceberam a simetria? O juízo de Deus vai ser preciso, cirúrgico, proporcional. Trocaram? Eu vou entregar vocês a troca. Me desonraram? Eu vou entregar vocês a desonra. Me reprovaram? Eu vou entregar vocês a reprovação dos seus pensamentos. Irmãos, não é exatamente isso que nós estamos vendo hoje?
Quando você ouve filósofos, professores universitários defendendo a pedofilia, argumentando filosoficamente que isso pode trazer um certo benefício à formação sexual da criança. O que Deus está fazendo? Quando você ouve uma manifestação dessa, o seu ímpeto é dizer: Senhor, julga, manda um raio do céu. Não, você está fazendo a coisa errada. Deus já está julgando. A manifestação dessa pessoa, desse pensamento reprovável, já é o juízo de Deus. Você quer pecado? Toma pecado. Você quer pecado? Afunde no lamaçal do seu pecado. Quando nós vemos toda essa onda de movimentos homossexuais, não apenas defendendo as suas práticas, que sempre existiram, a questão não é nem essa, mas se julgando merecedores de direitos que qualquer outros mortais não têm, proteções do Estado e equiparação do casamento. Você olha assim: meu Deus, quando o Senhor vai julgar isso? Ele já está julgando. Esse é o julgamento. É mais pecado, é mais imoralidade, é mais perversão. Esse já é o juízo. Por isso é que a gente afirma, vez após vez aqui na igreja: Deus está julgando esse Brasil. Os homens são corruptos, e quando você vê mais corrupção, o que é isso? Esse é o juízo. Claro que Deus vai julgar todo mundo depois, definitivamente, mas o fato de estar vindo tanta sujeira à tona, segundo Paulo, já é o juízo de Deus em ação. Deus está entregando esses homens à sua tolice. Um dos que foram presos recentemente é tão tolo, que expõe publicamente a riqueza que ele não poderia ter. Sua casa, suas festas em Mônaco e Paris. O que é isso, senão a mais absoluta tolice de um ser humano que tem Deus e o status, que tem o status e a riqueza por seu Deus. E isso obscurece o entendimento, de modo que esses homens, diz o salmista, eles são pegos na sua própria tolice. Isso é interessante, né? Deus usa a tolice desses homens para servir de obstáculo para eles tropeçarem e caírem. Eles ficam lá, cara de bobo no chão. É tolo mesmo. Mas isso já é o juízo de Deus. Quando nós vemos ideologias políticas, anticristãs, antifamília, antideus, o que é isso senão um pensamento fútil, um coração insensato, a pretensa sabedoria que Deus diz é loucura? Isso já é o juízo de Deus. O mundo está sendo julgado. Como? Deus entrega. Vocês querem? Toma, eu dou. Desfrutem da sua liberdade. Vocês querem liberdade? Desfrutem dela. No final, a gente acerta as contas. Paulo completa esse quadro terrível com um elenco aqui que eu acho que na leitura você já deve ter ficado surpreso. A partir do verso 29, tornaram-se cheios de... E aí vem a relação, né? Não vou ler de novo não, para não... pastor, poxa, está duro, né? Injustiça, depravação, homicídio. Aí a relação é essa. Mas o que me chama a atenção é o último versículo desse quadro, verso 32. Mais uma vez, pela terceira vez, Paulo diz que esses homens conhecem, eles sabem. Embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte, merecem juízo, são culpadas diante de Deus, o que eles fazem? Eles não somente continuam a fazer, desfrutando da sua liberdade, mas também aprovam os que praticam, aplaudem a imoralidade, aplaudem a injustiça, aplaudem a corrupção, praticam as suas pequenas corrupções, não é verdade? Eles estão lá.
É isso aí, tem que fazer mesmo. Eles mesmos não fazem, mas aplaudem aqueles que fazem. Mas o que Paulo diz a respeito? Isso não é um problema cognitivo, isso não é um problema de ignorância. O pecado humano não é fruto da ignorância. Portanto, não é mais educação, coisa que vai tornar este homem salvo e santo. Porque Paulo diz o quê? Embora conheçam, eles sabem que são culpados diante de Deus, porque Deus colocou isso na consciência de cada um. Só que essa consciência está obscurecida, cauterizada, e eles sufocam a verdade de Deus e continuam pecando. Portanto, meus irmãos, a conclusão é: nenhum de nós teria condições de responder a Deus adequadamente. Portanto, nenhum de nós merecia a salvação de Deus. Essa é a verdade mais clara que você encontra nas Escrituras. Salvação não é um mérito pessoal, mas uma obra da graça de Deus. Sinceridade não salva ninguém. Ah, não, eu não sigo o Deus da Bíblia, não, eu sou sincero. Sinceridade é parte da sua liberdade, é parte da corda que Deus está colocando diante de você. Qual é o único meio para reverter esse quadro? E aqui, obviamente, eu não vou deixá-los sem a luz no fim do túnel. Por que Paulo queria ir para a Espanha? Porque esse seria o destino dos espanhóis. Só havia uma solução. E que forma a moldura desse trecho. Os versos 16 e 17 do capítulo 1 e os versos 21 a 26 do capítulo 3. Essa moldura. E o que fala essa moldura? Do Evangelho. Do Evangelho de Deus. Lembra que Paulo falou no verso 17 que o Evangelho revela a justiça de Deus? Isso foi uma coisa que incomodou muito Martinho Lutero, porque ele achava que essa justiça era exatamente a justiça que o condenaria. Ele sabia que ele era culpado, e o Evangelho não estava trazendo solução para ele, porque se o Evangelho revela justiça, o que Deus vai fazer? Ele vai me condenar, já era, estou frito. Mas aí ele percebeu, estalo, que essa justiça, ela é pela fé. Opa! Que justiça é essa então que é pela fé? Vamos lá para o capítulo 3 e com isso vamos encerrar. Capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21. Que justiça é essa do Evangelho? Que pode então salvar pessoas, pode tornar pessoas justas diante de Deus, diz Paulo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, não é fruto do mérito humano, ela vem de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, judeus e gentios, e estão destituídos da glória de Deus. Porém, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, não por mérito, não por obras, não porque você fez caridade, mas porque Deus o alcançou com graça imerecida. E verso 25, como esta graça chegou até nós? Deus ofereceu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para propiciação. Pastor, que palavra é essa? Propiciação. Propiciação é desviar a ira de Deus. Voltamos ao início. Se a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, e todos nós estamos nessa categoria, o que pode nos salvar da justa ira de Deus? O guarda-chuva do Evangelho, a proteção do Evangelho. O que Jesus fez na cruz? Isso é importante que vocês entendam. Ele não apenas foi lá, agora tá bom, Jesus morreu, eu creio, meus pecados foram embora,
tudo certo, beleza, posso ir para o céu. Não, lembra? Todo pecado é computado, todo pecado é punido. Se Deus te salvou, o que Ele fez com os seus pecados? Jogou na lata do lixo? Varreu para debaixo do tapete? Não. Ele puniu os seus pecados. Em você está vivo na minha frente? Não. Em Jesus. Jesus recebeu a punição dos pecados que nós merecíamos, a fim de que nós recebêssemos a justiça de Deus que só pertencia a Jesus Cristo. Ele é o único justo, Ele é o único perfeito. Então esta é a mensagem que Paulo quer pregar, de modo que ele fecha no verso 26 dizendo o seguinte: mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo, porque puniu os pecados em Cristo, e justificador, porque agora chama pessoas que creem, pessoas que manifestam fé, e as coloca num status de justiça, de perfeição. Por isso que Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ira de Deus que nos condenava, a natureza que nos condenava, a lei da consciência que nos condenava, a lei revelada que nos condenava, agora Cristo assume esta punição, nos entrega a sua justiça, e agora Paulo diz: não há mais condenação. Agora você é livre verdadeiramente, mas não para fazer o que você quer. Você é livre para seguir a Deus. Você é livre para dizer não a todo pensamento fútil, a toda ideologia espúria, a toda filosofia maligna, a toda ideia estúpida que este mundo prega, vive e defende. Esta é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Para terminar, o que há de errado? Eu, você, todos nós. Quem pode nos salvar? Jesus Cristo, que assumiu os nossos pecados e nos deu a sua justiça. John Newton, autor do hino Preciosa Graça, Amazing Grace, ele já no fim da sua vida, com pouca memória, um senhorzinho ali já não lembrando de muita coisa, ele disse certa vez o seguinte: olha, eu não lembro de quase nada, mas duas coisas eu jamais esquecerei. Primeira, eu sou um grande pecador. Segunda, Cristo é o meu grande Salvador. Basta isso. Vamos orar. Deus e Pai, novamente reconhecemos o quanto esta mensagem pode ferir a sensibilidade do homem contemporâneo, do politicamente correto, da falsa tolerância. O quanto esta mensagem, Senhor, agride a noção de mérito pessoal que nós temos. Quanto esta mensagem, Senhor, nos coloca no pó, como endividados. O Evangelho, Senhor, sabemos, não é a exaltação do homem, não é a cartilha de regras do que eu tenho que fazer, mas o Evangelho é a mensagem do que Cristo fez por mim. E essa mensagem, Senhor, ela chega até nós de maneira clara, na Tua Palavra. Mas eu peço mais, ó Deus, eu peço que esta mensagem seja gravada em cada coração aqui. Que aqueles que nunca ouviram a exposição do Evangelho e as implicações do Evangelho possam sair daqui nesta noite salvos, restaurados. Que o Senhor os chame para Ti, ó Deus, e não permita que eles sejam como aquele barquinho no meio da tempestade. Deus e Pai, opera aqui a Tua graça, Senhor, pela Tua graça, desperta fé nos corações.
E aqueles que já creram, Senhor, aqueles que já foram justificados por Ti, que possam frutificar e que possam, à luz desta verdade claramente exposta por Paulo, serem mensageiros das boas novas, aqueles que irão proclamar todo o Evangelho de Cristo, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Que todos nós possamos ser fiéis despenseiros desta graça, falando claramente sobre pecado, sobre santidade de Deus, sobre a ira de Deus, mas também sobre a graça do Evangelho, a suficiência do Evangelho, a obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Senhor, isso eu te peço, e já te agradeço, porque sei que Tu és soberano. Em nome de Jesus.